Olá pessoal, professor Wilson de volta agora com a nossa aula de tipos de discurso. Discurso direto, indireto e indireto livre. Aí o cara pensa, que tipo de discurso, que negócio é esse? Discurso fala, né? Então o discurso direto, a fala direta, certo? O discurso indireto, a fala indireta. Eu digo que alguém disse, tá? E o discurso indireto livre tem uma característica especial, vou mostrar ali. Bem legal. Facinho, não é difícil não. Certinho? Então, nessa primeira aula, falaremos sobre cada um deles e as características. Vamos lá? Olha só. Discurso direto é a transcrição fiel da fala dos personagens. O que significa isso? Como o nome está dizendo, o discurso é direto. Eu vou mostrar a fala, as palavras que a pessoa proferiu. Eu não vou dizer que ela disse tal coisa. Ali são as palavras dela. Ela está proferindo. Certinho? Olha aqui, ó. Ela insistiu. 2 pontos. Travessão, a marca do discurso direto. Olha ali, ó. Me dá esse papel aí. Então, isso aqui é a fala da personagem. Certo? Lá eu estou dizendo que ela insistiu. Né? Mas aqui, o que eu sublinhei de vermelho, que é o discurso. Depois a gente vai falar de transposição, eu tenho que me preocupar com isso aqui, tá bom? O outro exemplo que eu coloquei abaixo é um pouquinho diferente, porque esse aqui tem, olha lá, o verbo descende, né, o verbo de elocução, os 2 pontinhos, o travessão, existem formas, mas normalmente com travessão é muito comum, né, na literatura, tá bom? Mas em reportagens, por exemplo, quando a gente vai botar uma citação, vai mostrar a fala de alguém, para uma reportagem eu estou querendo falar sobre um assunto, estou falando sobre um assunto especificamente, e quero mostrar que o fulano lá, que que entende daquele assunto, falou sobre aquilo ali, alguém que é especialista na área, para dar mais veracidade ali ao meu trabalho, e eu coloco a citação do cara, ou seja, o discurso direto. Como é que eu vou marcar, mostrar para o meu interlocutor que aquelas palavras que eu coloquei ali são as palavras daquela pessoa? Eu vou marcar por meio de aspas. Então, eu posso marcar um discurso direto assim ou assim, olha aqui, ó. E para o promotor, o processo não vem correndo como deveria. 2 pontos, abre aspas. Olha lá, às vezes sinto morosidade, ó, a primeira pessoa, o cara está falando, por parte do juiz. Fecha aspas. Então, este período aqui, né, essa frase aqui dentro, às vezes, sinto, é a frase proferida por esse promotor. São as palavras dele. Certinho? Então, as 2 formas eu tenho discurso direto. Tomem cuidado, porque a questão pode pedir a identificação do discurso direto, do discurso indireto, pode pedir a transposição, a gente vai ver isso aí, né? É bem simples, não é difícil não. Discurso indireto, agora eu vou dizer que a pessoa disse, eu vou dizer que a pessoa disse, ela insistiu que, eu desse aquele papel lá, né? Então, depois nós vamos falar sobre essas relações. Olha aqui, discurso indireto. As falas são apresentadas pelo narrador. É introduzida por verbo dicende. Mas tu não falaste que lá tem o verbo dicende? Sim, mas muitas vezes no discurso direto não aparece o verbo dicende. Aqui tem que aparecer, é a marca. Que é também chamado de verbo de elocução, dicende ou de elocução. E por conjunção integrante, só tomem cuidado com detalhe, até coloquei o exemplo, vou ilustrar. A conjunção integrante pode não aparecer se a oração for reduzida, mas o verbo dicende, o verbo de elocução tem que aparecer. Olha lá, ó. O acusado declarou que, olha aqui, ó, que não havia roubado nada. Perceberam? Olha aqui, ó. O acusado declarou que não havia roubado nada. Não são mais as palavras do acusado, e sim eu é que estou dizendo o que ele disse. Certo? Aqui a conjunção integrante. Olha lá, coisa mais amor. E aqui o verbo dicende. Oh, meu Deus, o negócio não ficou parecendo um pingo, parece um acento. Olha lá, declarou, perguntou, disse, afirmou, né? Verbo dicende é aquele que mostra que alguém vai falar, introduz a fala de alguém. E aqui
o verbo dicende, também chamado de elocução. Não vou colocar aqui porque está aqui a referência. Bom, poderia ser assim, o verbo dicende está aqui, ó, verbo dicende. Não tomem cuidado. O acusado declarou não haver roubado nada. Vejam que não apareceu a conjunção integrante. Eu tenho um verbo no infinitivo e eu tenho uma oração reduzida. Então isso pode acontecer, tomem cuidado. O cara vai ficar esperando que tenham a bendita da conjunção integrante, ela não está ali, o cara se atrapalha todo, tá? Então pode não acontecer, tá? Muito bem, discurso indireto livre. Aqui o cara fala, aqui eu digo o que ele disse. E isso aqui, o que é? Olha só, é muito interessante. O discurso indireto livre é uma representação um pouco distinta, porque não há marcas do discurso direto e nem há marcas do discurso indireto. É como se fosse a fala do personagem ou até do próprio narrador. Eu vou fazer um comentário agora sobre o que diz ali no conceito. Mas não há marca, não há marcas, não há aspas, não há travessões, não há nada, não há nenhuma marca, não há conjunção integrante, não há o verbo dicende. Então é uma estrutura um pouco diferenciada, como ele abre um pensamento do personagem, muitas vezes até do próprio autor, tá? Então diz assim, discurso indireto livre, não há marcas, não há marcas do discurso direto ou indireto. A fala surge de repente, no meio da narração, assim, como se o cara estivesse pensando, Então Paulo corria o mais que podia para tentar resolver a situação. Logo a mim isso tinha que acontecer. Olha aqui, logo a mim isso tinha que acontecer. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Aqui era um ele, tá? Olha aqui, Quem pensa isso? É ele pensando, mas não está entre aspas, não há travessão, não há o verbo dicende, é um pensamento do personagem. Corta a sequência, percebam que corta a sequência do narrador, da narrativa. E exatamente aqui eu tenho um discurso indireto livre. Ele não sabia se conseguiria chegar a tempo e resolver aquela confusão. Então, como se fosse uma fala, mas não é uma fala, é um pensamento, é algo que modifica a estrutura. Veja um outro exemplo. Baleia assustou-se, a cadelinha baleia. E aí entra, que faziam aqueles animais soltos à noite? Quem disse isso? Que faziam aqueles animais soltos à noite? O pensamento da baleia, da cadelinha? Pois então, o que é isso? O próprio narrador pensou? Pois então, fica um ponto de interrogação. A obrigação dela era levantar-se, conduzi-los, blá, blá, blá. Então, isso aqui eu quero que vocês percebam, que o discurso indireto livre é algo que corta uma sequência lógica. Fica bem fácil de identificar, é bem tranquilo, não é difícil, tipo de questão bem tranquila aí. Certo, queridos? Então, essa primeira aulinha trata exatamente desse reconhecimento. Não se esqueçam de que no final da playlist dos tipos de discurso vai haver uma lista de exercícios para vocês resolverem. Se tiverem dúvida, pega lá. O senhor, dá uma força aí, não entendi o negócio aqui. Pode perguntar que eu respondo. Certo, queridos? Um abraço.